Sejam bem-vindos à paz do Senhor. E estamos gratos a Deus por estarmos juntos para estar estudando a palavra de Deus, essa palavra viva, eficaz e de grande poder em seus feitos. E estamos aqui na continuidade, estudando, chegamos à sexta lição da revista de Jovens, que nos fala, cujo tema é Tempos de Conquista, e a sexta lição nos fala daqui do encontro com Deus. Aqui, o que é esse encontro com Deus? Essa lição é extraordinária, porque mostra o seguinte, que o encontro com Deus, uma vez a pessoa se encontrando com o Senhor, com certeza, se ele deixar que o Senhor opere em sua vida, ele nunca mais, além de ser inesquecível, ele nunca mais continua sendo a mesma pessoa, porque é algo marcante e extraordinário na vida de qualquer um. Assim foi com Moisés, o encontro de Deus com Moisés, e agora aqui, para conquistar a terra, o encontro de Deus com Josué. Josué ele tinha visto muitos milagres, muitos sinais, muitas coisas, mas Deus ele queria ter uma experiência, que Josué tivesse uma experiência com ele individual, e por isso que teve esse encontro inesquecível da parte do Senhor para com Josué. Vamos passar aqui para o nosso primeiro tópico, nos fala da antessala da guerra. O que é isso, uma antessala da guerra? Ou seja, estava próximo, estava tremendo, era o próximo passo, saiu para ali, já ia começar a guerra. Ou seja, estava muito próximo, e Josué, seguindo as orientações do Senhor, ele busca a vontade de Deus. Por que Josué buscar a vontade do Senhor? Assim ele assumiu a responsabilidade de fazer o planejamento, de ter as estratégicas, de refletir, de orar, de estabelecer as metas, de fazer a questão logística, mas ele sabia que sem o Senhor, sem a presença de Deus, não era possível ali ele vencer aqueles obstáculos existentes, porque havia muitas cidades-estados, muitos reis poderosos, muitas pessoas naquela terra que mandavam leite e mel, que Deus havia prometido que ia conceder, dar a Abraão, os descendentes de Abraão. E diante de toda aquela dificuldade, ele sabia que precisava da presença de Deus, eles tinham que estar em conformidade com a vontade do Senhor para que pudesse conquistar. Muitas vezes as pessoas, por motivos egoístas, ele não deixa de conquistar, mas aqui estava diante dessa antessala da guerra. Josué, ele coloca tudo na presença do Senhor, para que ele pudesse cumprir a vontade de Deus, para que assim o Senhor pudesse arrancar todo aquele povo que estava ali naquela terra que Deus havia prometido. Pessoas essas que faziam todo tipo de impiedade, de maldade, de idolatria, que sacrificavam crianças, mas chegou o juízo de Deus sobre eles através de Josué e através de que aquela terra era uma terra que Deus havia prometido a Abraão, aos seus descendentes, uma terra que mana leite e mel. Josué visita o lugar da batalha. E aqui uma coisa importante, Deus disse para Josué que onde ele colocasse a planta do seu pé, ali ele daria a Josué, seria conquistado. E Josué assume essa responsabilidade agora, de conhecer o campo, onde é que vai ser a guerra, para ver de repente, para ver a necessidade da logística, ver como ele estabelecer o seu comando, fazer todas as estratégias, montar a estratégia de guerra, ele olhar e pedir o encorajamento do Senhor, ele ver a dificuldade, mas aqui tem algo também muito importante que nos mostra. O que aprendemos com isso? Que muitas coisas coordenadas, levantamento, a todo esse estratégico planejamento, são ações que o líder, que a liderança, que nós devemos fazer. Mas tem algumas, orar, jejuar, buscar a presença de Deus. Essa era a ação do líder que Josué deveria fazer, ter bom ânimo, ter fé, confiar em Deus, porque Deus ele cumpre com a sua parte. E agora, às vezes podemos até perguntar, mas se Deus ali ele ia conceder a terra, então por que tudo isso? Porque as funções é o seguinte, de
orar, jejuar, tudo isso era função de Josué. Mas agora concedeu o desânimo, conceder-lhe que as pessoas, que os inimigos se esmorecessem, que o inimigo temesse a Israel através de Josué. Ali era Deus que ia fazer isso, era a intervenção divina que ia fazer isso, fazer com que o muro caísse e que fosse concedida uma vitória para um povo ali que ia ser a primeira batalha deles, a primeira guerra dentro da terra, sobre a nova liderança. Às vezes poderia vir desconfiança, mas Deus estava no controle de todas as coisas. Por isso Josué visitou ali, porque exatamente a fé disse: olha, onde colocar a planta do teu pé, ali te daria. E ele assumiu responsabilidade para si de tudo isso, e assim o líder deve fazer: assumir responsabilidade para si, fazer o planejamento, jejuar, orar e saber que a vitória de todas as coisas, se tivermos no plano de Deus, se tivermos comunhão com Ele, é Deus que faz todas essas coisas. Josué busca uma visão estratégica. Por que essa visão estratégica? Exatamente para ver a questão logística. Ou seja, ele levantou os olhos para vir ali, ter essa visão estratégica. Anteriormente, os filhos de Israel, eles olhavam mais era para o chão, para os pés, porque eles pisavam ali e amassavam os barros. Mas agora, aqui as escrituras nos mostram que orar com heróis da fé, uma visão do alto, visão para Deus, isso, olha, uma visão estratégica, buscando ali montar a sua estratégia correta. Essa aqui é a visão exatamente de Josué. E tem uma visão do alto, uma orientação do Senhor para a batalha. Por isso ele levantou os olhos. Seguindo aqui para o próximo passo, tópico, Deus se revela a Josué. Deus se revela a Josué. E o Senhor, ele sempre se revela ao objetivo de Deus. Ele, ao longo de toda a história da humanidade, Deus, desde o Adão, Deus conversava com Adão. E Deus, ele é um Deus que se revela aos seus, revela ao seu povo, ele revela a cada um. Ele se revela que ele está presente. Ele se revela o seguinte, que podemos confiar nele. Ele revela que ele não é homem para que minta. E ele revela que é o Senhor dos Exércitos. Aqui, nesse tópico, nos mostra o seguinte, duas coisas interessantes. Lá ainda no Êxodo, no capítulo 3, Deus se revela a Moisés como eu sou o que sou. Uma declaração aqui magnífica, porque aqui Deus revela que Ele é o Todo-Poderoso, Ele é o Senhor da guerra, que Ele é o Senhor dos exércitos, que Ele estava falando para os filhos de Israel, disse: olha, eu sou o suprimento, eu sou a água que sai da rocha. Ele disse que é o maná que desce do céu. Ele diz o seguinte, que Ele é Ele que abre o mar vermelho. Ele disse aquele que faz sinais e maravilhas. Estava falando isso, que supriria os filhos de Israel de todas as necessidades. E uma outra coisa magnífica aqui é que essa expressão nos mostra que nenhum nome, nenhum adjetivo que podemos ter para qualificar o Senhor, a sua grandeza, ele é suficiente para expressar a magnitude daquilo que Ele realmente é. E aqui nas Escrituras e ao longo dos livros diz que é o seguinte, que Ele é Senhor da guerra, é Senhor dos exércitos, ou seja, o seu exército é invencível. Ele é invencível e nada há que possa resistir à grandeza e o seu poderio. O seu poderio. Perto de Deus. Por que perto de Deus? Exatamente esse encontro que Josué teve cara a cara com o Senhor, ou seja, próximo. Moisés, ele teve esse encontro com Deus. E agora Josué, ele tem esse encontro. É importante que cada um de nós devemos ter uma experiência individualizada com Deus. Isso é aqui que chama a atenção. Josué, ele viu muitos milagres. Ele esteve lá e viu muitos milagres. E o chamamento de cada um dos seus filhos ao longo da história, nós vamos ver que cada um ele tem um chamamento de maneira diferenciada. Uma maneira que chamou Josué foi um, Moisés foi um, Noé foi um, e assim sucessivamente. Cada um Deus tratava de maneira particular, de maneira individualizada. E era necessário também que Josué tivesse a sua experiência própria, a sua comunhão própria ali, a sua conversa própria com o Senhor. E esse é o desejo latente de Deus para todos os seres humanos, para todos nós,
se tem na Escritura, para nossos dias também não é diferente. Seguindo aqui, um novo tempo marcado. Que tempo é esse? Marcado pela espada. Ou seja, se pegarmos aqui, ainda no tempo de Moisés, nós vemos que Moisés, Deus usando tanto Moisés e às vezes usando Arão, ele usava um cajado. Mas agora é o seguinte, é um novo tempo. Um tempo marcado pela espada, isso marcado pela lança. Isso porque o objetivo ali, quando Deus chamou Moisés, ele tinha um propósito. O propósito era apacentar as pessoas, cuidar daquele rebanho, cuidar daquelas pessoas, cuidar dos filhos de Israel, tirar daquela terra. E Deus fez muito milagre. Agora estava diante de uma nova perspectiva, de um novo tempo, de uma nova circunstância. E a circunstância aqui agora era conquistar a terra prometida. Era um tempo de guerra, guerra iminente, mas Deus estava presente. E Deus, ele fala de muitas maneiras aos seus filhos, ao seu povo. E Deus estava, e esse tempo agora de Josué era marcado exatamente pela lança e pela espada. E Deus traria assim juízo àquelas nações que estavam ali impiedosas, e era necessário, tinha que ter esforço, porque ia usar a batalha, ele ia à batalha e ia guerrear. E Deus, o símbolo aqui, exatamente marcado pela espada e pela lança. Chegamos aqui no tópico número 3, que Deus fala a Josué, fala de discernimento. Aqui um episódio muito interessante, isso porque Josué, ele estando ali, ele viu, quando ele vê aquele, levanta seus olhos, que vê o varão com a espada desembainhada, chega até ele sabia que aquilo não era judeu, que ele estava só, mas ele chega e diz assim: és dos nossos ou dos nossos inimigos? Ali nesse primeiro momento ele não conhecia ali se era de Deus ou se não era. Mas isso é uma coisa importante para os nossos dias também, tem aplicação para nós, porque devemos ter o discernimento adequado. Muitas pessoas são enganadores, muitas pessoas agem, mas para que o nome do Senhor não seja glorificado, para que glorifique a si próprio. Mas Deus aqui, ele mostra que devemos ter o discernimento. O discernimento de quê? De se é de Deus ou se não é de Deus, se é do maligno ou se não é do maligno. E devemos, de fato, perguntar se é do nosso ou dos nossos adversários. Ou seja, estava numa iminente guerra, então ele estava preocupado, será se é dos nossos ou dos nossos inimigos? E ali tem a resposta: não, estou aqui como príncipe do exército do Senhor. O Senhor manifestava no Antigo Testamento de maneira de que forma? Teofonia. E ali Josué, depois o Josué adorador, ele se curva e adora a Deus, porque pela gratidão, a adoração é um momento de gratidão. Gratidão não só porque eu vou ganhar isso ou aquilo, não. Gratidão por Deus, pelo aquilo que Ele é, porque Ele é Deus, porque Ele é grandioso. E isso deve estar nos nossos corações, a adoração de gratidão a Deus por tudo que Ele é o reconhecimento porque Ele é Deus. Tire a sandália dos seus pés. Aqui nos mostra o seguinte, a questão de referência. E isso tanto lá no encontro com Moisés, ele veio ser chamado. E agora aqui com Josué, ele diz: olha, tire o sandália dos seus pés, porque a terra que tu pisas é terra santa. E Josué tira ali a sandália. Isso porque não é porque não, é porque a presença de Deus está no local. Onde é que Deus está, ali se faz presente, ali se torna santo aquele local. A presença de Deus santifica. Ou seja, se queremos ser santos, devemos realmente ser separados em toda a nossa maneira de viver. Onde quer que estamos, temos que ter a santidade, andar com Deus para que o seu nome seja glorificado. Que Deus ele venha de maneira muito especial abençoar nossas vidas e que tenhamos a comunhão com Ele, que tenhamos um encontro constante com Ele, através dos nossos quartos, orando, buscando, louvando, tendo gratidão e sendo as suas testemunhas. Que Deus abençoe a sua vida de maneira especial. E quero te dizer o seguinte, que nesse momento de angústia, Josué ele estava agora a um passo ali para a batalha, na antessala da batalha.
ele tem encontro com o Senhor. Você na sua casa pode buscar o Senhor e ter encontro com Jesus, encontro com Deus através do seu Filho amado e através do Consolador que está nessa dispensação. Isso para quê? Porque é momento também de conquista nesses dias. A nossa Canaã não é a Canaã terrestre, mas é a Canaã celestial. E mesmo mediante todos os obstáculos, desafios e incerteza que temos em virtude do coronavírus, mas que Deus ele possa abençoar a tua casa através do seu Filho amado Jesus. Isso para a honra e a glória do nome santo dele. E que mal nenhum possa te atingir. E que você tenha vitória pelo poder do Deus dos exércitos, o eterno, o Deus todo-poderoso. Em nome de Jesus, seja abençoado você, a sua família, a sua casa. Amém.